2 em 2 anos, os brasileiros vão às urnas para escolher os futuros representantes no Executivo e no Legislativo. Democracia ou imposição? O Bom de Alegria foi ouvir a opinião de 3 gerações sobre a obrigatoriedade do voto. Desde 1965, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo aos jovens acima de 16 e menos de 18 e os idosos com mais de 70. O não comparecimento às urnas gera uma multa determinada pelo juiz a partir do valor irrisório de R$ 3,50. No atual cenário político e às vésperas de mais uma eleição, como será que o aposentado Edson Leal, de 74 anos, o funcionário público Alexandre Nascimento, de 41 anos, e a estudante Aline Batista, de 19, exercem a cidadania? Eu sou contra o voto obrigatório. Eu acho que o voto é um direito, então ele não deveria ser imposto para as pessoas. E tem muita gente que vai às urnas para votar nulo, votar em branco. Seria desnecessário essas pessoas irem votar. E se o voto fosse facultativo, as pessoas que estivessem interessadas realmente votariam, e também o voto seria mais consciente por conta disso. Vou votar esse ano, já tenho os candidatos. Lembro de todos os anteriores em quem eu votei e vou votar esse ano mais uma vez. Eu acho que a obrigatoriedade é muito importante, porque vai nos dar a sensação de participarmos também, de uma forma ou de outra, certa ou errada, mas nós temos que ter o nosso livre-arbítrio de decidir. Se a gente pensar nos tempos da ditadura, tudo o pessoal queria era votar. E aí, de repente, pode votar e instalam a obrigatoriedade do voto e hoje ninguém mais quer votar. Na democracia as pessoas deveriam ser livres, né? Então a pessoa deveria ter o direito de escolher se vota ou não, porque ela é livre para fazer aquilo que ela bem quer. Pelo que eu conheço do povo, pelo menos o nosso povo brasileiro, se você dá uma liberação de não votar, ninguém vai votar, entendeu? Então você não vai ter uma forma de se expressar, de escolher. Então eu acho que a obrigatoriedade, eu acho que é válida, sim. E o maior problema da não obrigatoriedade é que, se você pensar nos currais eleitorais, que tem ainda no Brasil, e não estou falando de Nordeste, de Centro-Oeste, no Sudeste, nos grandes centros, tem curral eleitoral. Se você tira a obrigatoriedade de votar, o pessoal que não quer votar não vai votar, mas o pessoal do curral eleitoral, que é obrigado a votar pelo traficante, pelo coronel, vai ser obrigado a ir votar. Então, o que você vai ter, na verdade, é uma redução de pessoas éticas, de pessoas que estejam ligadas à política para fazer política de verdade. O que você vai ter é gente indo votar só sendo levada para o seu curral eleitoral. Aquele que quiser votar, aquele que tem esse interesse na política, ele vai votar independente de ser obrigatório ou não. A diferença vai ser que aquele que não tem interesse, que ele não tem essa consciência, ele não vai precisar votar. E, consequentemente, talvez ele não eleja um político corrupto ou um político que não vai fazer tanto pelo nosso estado, pelo nosso país, porque ele não precisa votar. Pelas pesquisas, eu estou notando que há um desentrosamento total, um desconhecimento total da população. E a população mais carente, essa, coitada, se deixa levar por conversas que eles acham que é interessante para eles. Entendeu? Então, eu acho que a gente corre esse risco, sim. Se o voto é um direito, ele não deveria ser imposto, e as pessoas que não o exercem não deveriam ser punidas também por isso. A gente não aprende na escola a votar direito. A gente troca voto por dentadura, troca voto por pintura de poste, pintura de pista na rua. Para você tirar a obrigatoriedade do voto, você tem que melhorar a pedagogia. E isso não está acontecendo, não há uma preocupação com isso. Meu pai, quando ia votar, ele fazia questão de botar um ternozinho com gravata, apesar de ser uma pessoa humilde. E ele me mostrou a importância de estar lá. Eu vou votar porque eu sou obrigada, né? Se eu tivesse a opção de não votar, talvez eu não votasse porque
não tem nenhum candidato que realmente me agrada, que eu tenha fé nessa pessoa, que essa pessoa vai fazer alguma coisa pelo nosso país, pelo nosso estado. Então eu vou votar mesmo por obrigação. A democracia hoje ainda é o melhor caminho e o caminho mais certo para a democracia é o voto.